Saudações iniciais. Trazemos aos amigos do Código um bate-papo com o escritor J. Wilson, autor de O Código Sombrio das Estrelas. De certa forma, sempre vemos o passado. Hoje, o autor nos conta um pouco mais sobre sua visão de mundo, que engendrou esta fantástica história que nos encanta neste romance de ficção científica. Eu considero a questão muito interessante como a ficção científica atual ela trabalha a questão tecnológica, mas ela se desapega da questão humana, né? Um cenário futurista de ficção científica onde a guerra é o foco é quase contraditório na concepção de evolução da mentalidade humana, né? Concordo plenamente. E aí essa falta, né, a gente precisa atuar enquanto um elemento que busca fazer algo novo. A gente precisa atuar onde? Justamente onde há uma carência, há um desequilíbrio de atuação. E a gente precisa verificar por que esse equilíbrio de atuação, esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio ocorre porque existe uma dificuldade, primeiro, em trabalhar esse assunto de forma popular, né? E segundo, a dificuldade em pesquisar este assunto, né? Em trazer esse assunto à tona, porque você não encontra essas coisas no manual. Por que não encontra no manual? Por causa da própria fragmentação já decorrente da revolução, da primeira revolução industrial. Estou nem falando da terceira revolução, estou falando da primeira. Essa fragmentação do conhecimento holístico, né, tornou a realidade algo impalpável. E aí você passa a olhar a realidade por um lado só. Por exemplo, como hoje a gente tem uma educação que é vista sob o aspecto econômico, que é um contrassenso. Então a gente tem que buscar o caminho, né, para trazer de volta, né, essa questão de ser humano, né, que é uma questão que vai na contramão desta visão que é divulgada mundialmente da educação, que é na visão do ter. E a gente precisa resgatar essa visão do ser, né? Então você tira a tecnologia. Olha, as coisas tecnológicas, elas são normais, estão aí, é possível ter acesso, está aí daí, você tem tudo. O que você vai fazer com isso? Como tornar então essa juventude, a maior usuária desse tipo de tecnologia, uma juventude que sabe utilizar esse recurso de uma forma proveitosa? Como sua obra ajuda nesse sentido? Mas a informação não serve para descortinar a realidade. Isso que a gente coloca no Código Sombrio das Estrelas. Descortinar essa realidade. A informação ela cumpre um outro fator. Ela cumpre um fator de escravização do mesmo nível da época obscura, da época das trevas, que foi o que a gente viu na humanidade. Dessa vez sob forte influência econômica, né? Sob forte influência econômica. Então você faz o quê? Você cria um aparato tecnológico altamente desenvolvido, como é, por exemplo, hoje um telefone celular, como é, por exemplo, um notebook, um iPod, um tablet, e você coloca isso de forma reducionista nesse uso. Por quê? O cara pode usar isso sem saber absolutamente nada de nada, inclusive para que serve. Analisando esse cenário científico, como você vê o fato da relação história-ciência, e como não poderia ser diferente, história-aprendizado, de termos os gênios do passado fazendo tanto, com tão pouco conhecimento científico-tecnológico, enquanto que hoje não há uma progressão num passo proporcional? Está diretamente ligado à questão que foi ventilada de uma forma sucinta anteriormente, né, nessa nossa conversa. Porque o que se vê hoje é uma facilitação, em função dessa terceira revolução social, uma facilitação nos usos da tecnologia. A tecnologia em si pressupõe um trabalho científico, né, uma pesquisa científica bastante profunda, né, uma pesquisa tecnológica bastante profunda. Mas, por outro lado, ela é feita de tal forma para facilitar o consumidor final. E o consumidor final tem nas suas mãos um objeto que é extremamente intuitivo de uso, né, para que ele possa garantir o consumismo, né, e as modificações que vêm, né, com os novos lançamentos. E isso torna, né,
desinteressante que se saiba como é que funciona, qual é aquilo que está por trás desse aparelho, né? Qual é a tecnologia, qual é a ciência que está por trás desse aparelho que está usando. O que importa é o uso do aparelho. E ainda, né, de uma forma mais problemática, não o uso do aparelho, mas o que importa é qual aparelho novo que vai sair que eu posso trocar. Dessa forma, o que a gente tem aí? Que o conhecimento científico e tecnológico, né, não produz, né, elementos que sejam investigadores, não produz elementos que sejam curiosos com as coisas da ciência, porque o consumismo o induz apenas ao consumo. Alguém vai fazer para ele, ou seja, alguém vai pensar para ele. Ele não precisa pensar, ele só precisa utilizar, né? E com essa situação nós temos a perda, né, a grande perda de várias mentes, né? E talvez os gênios do passado que você se referiu, se nascessem hoje, não seriam gênios do futuro, né? Porque estariam consumidos por essa própria visão econômica de educação. Educar para consumir e não educar para desenvolver o intelecto humano. Esse foi o bate-papo com o escritor J. Wilson, autor de O Código Sombrio das Estrelas. De certa forma, sempre vemos o passado. Aproveitamos para convidá-lo a comparecer ao lançamento do romance no dia 8 de setembro, na 16ª Bienal do Livro Rio, às 15 horas no estande Q27, na área verde do Rio Centro. Que as estrelas sejam guias seguras. Saudações finais.